Há 5 anos nasceu em nossas vidas uma bênção em cada lar. Um propósito de anunciar a palavra de Deus através das mensagens e dos louvores a Ele. E por que apregoar a palavra de Deus? Por que não devemos temer em fazê-lo? A resposta está aqui. Vamos ler. Livro de Mateus, no capítulo 28, a passagem da ressurreição de Jesus, que diz assim: acompanhe comigo. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Ide, pois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. O próprio Cristo deu a ordem: ide avisar, ide anunciar, ide falar que eu ressuscitei. E quando Jesus ele chega próximo aos seus discípulos e vai ter com eles, ele dá a mesma ordem, ele dá o mesmo recado. Livro de Marcos, capítulo 16, verso 14. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Por que vamos temer em apregoar a palavra de Deus? A ordem veio do próprio Mestre. E é por isso que quando passamos momentos difíceis na nossa vida, ainda assim não podemos deixar a obra de Deus parar. Não podemos deixar o legado. Não podemos deixar de anunciar aquilo que foi determinado por Cristo. E é por conta disso que eu finalizo essa pequena mensagem que me fez pensar por que eu apregou a palavra de Deus. E aqui nós tivemos a resposta, mas eu finalizo no momento, o momento que todos nós passamos na vida, quando nós estamos no meio de uma turbulência e achamos que aquilo não está acontecendo, mas que ao mesmo tempo essa turbulência nos joga para mais perto de Deus e vemos que com Ele é só gratidão, porque todas as coisas que acontecem são boas.
Então eu finalizo dizendo as palavras do profeta Abacuque, no capítulo 3, verso 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e dos currais não haja gado, todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Não importa o que você estiver passando, não importa se é turbulência ou se é um voo plano, não importa se o seu caminho apareceram alguns espinhos, mas o que importa é, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja mantimento, ainda assim eu me alegro no Senhor. E é por isso que eu apregou a palavra de Deus. Porque o que há de mais precioso na nossa vida é Cristo. Porque Ele é a vida. Que Deus seja louvado.